Olá, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, seja bem-vindo a esse curso que eu quero preparar para que você possa estar com esse desenvolvimento, essa capacitação a exercer cada vez melhor o seu trabalho, principalmente diáconos e líderes da Primeira Igreja Batista de Rolim de Moura. Exatamente, é muito importante que você também aprenda a pregar. Eu sempre acho que pode de repente acontecer alguma coisa comigo, passar mal de última hora, ou algum familiar, eu tiver que correr para o médico, ou quem sabe meu tempo de férias também, né, fazer escalas, ou não só de férias, mas se eu for convidado para participar, para pregar em outra igreja. Então eu vou ajudá-lo com esse pequeno curso de pregação, algumas ideias básicas de como sobre pregação, como é que você vai pregar, como preparar uma mensagem, quais são os métodos de pregação, como que você pode pesquisar, onde você pesquisar, quais livros que você precisa ler para que possa aprender cada vez mais a mensagem, né? A utilizar o seu conteúdo para pregação. Então é mais ou menos assim um curso de capacitação para que você possa aprender a pregar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Eu amo pregar, inclusive isso é um grande mal no meu ministério, compartilhar púlpito é muito difícil, porque eu gosto de fazer. Eu entendo que é uma responsabilidade fundamental, tanto que a responsabilidade é fundamental que quando se há o convite de sucessão pastoral, o pastor passa o tempo todo pregando, né? Então a igreja escolhe um pastor não simplesmente assim pelo aconselhamento, pelas visitas, pelas respostas na entrevista, não, se escolhe um pastor pela pregação, porque a pregação de fato é um fator principal na atividade e no ministério do pastor. Mas não só no ministério do pastor, mas também a gente entenda que isso é uma atividade da igreja. Nós vivemos da proclamação, da pregação do evangelho. E eu acho que isso também deve fazer com que você se interesse a aprender. Então vai ser um curso com algumas aulas, claro, não quero demorar em cada uma dessas aulas, mas eu creio que vai ser muito importante para nós, para a nossa igreja, para quando eu sair de férias ou sair para pregar em outra igreja, a igreja tem pessoas capacitadas para trazer a mensagem. Com isso, não quero dizer que aquele que nunca fez uma homilética não seja utilizado por Deus. Claro que ele é utilizado por Deus, mas se a gente tiver um desenvolvimento desse dom, desse serviço aperfeiçoado, ficará muito melhor, né? Então, por isso que eu quero compartilhar com você um pouco do que aprendi sobre pregação e também um pouco do que eu ensino quando eu vou ministrar as aulas de homilética no seminário. Uma das disciplinas que eu mais que eu mais dei até hoje foi essa de pregação. E eu gosto de pregar, como eu já mencionei. Então nós vamos falar sobre homilética, a arte do preparo e da pregação da palavra. Eu ainda não sei quantos vídeos serão, eu ainda não tenho a mínima ideia de quantos vídeos eu vou fazer para esse estudo, mas eu não vou fazer vídeos longos, então é muito importante que você entenda isso. Então eu vou fazer vídeos curtos, pelo qual você pode assistir, algo que não fique maçante, e você se interesse também em aperfeiçoar essa questão na sua vida. Quero falar, claro, sobre, no primeiro momento, a importância da pregação. Eu sempre digo que a pregação é importante, como eu mencionei. E por que a pregação é importante? Por que ela ocupa esse espaço, tão grande nos nossos cultos? Principalmente nós, batistas, nós damos muita ênfase à pregação. A gente dá muita ênfase a essa questão de pregação, ao ouvir a palavra. A gente vê igrejas que têm muito tempo de louvor e participação, e testemunho, e momento de intercessão, e isso e aquilo, e às vezes fica para o pregador 5, 10 minutos. É muito comum, não só nas igrejas batistas, mas eu vou colocar nas igrejas tradicionais,
gente pode colocar presbiteriana aí também, que dá muita ênfase à pregação, porque entende em si que a pregação é muito importante na vida da igreja. Então a pregação ela deve ter sim um tempo muito grande no louvor, no culto, aliás. Geralmente, deixa eu falar porque eu falei louvor, geralmente eu faço assim, bom, se eu estou no culto, já aconteceu isso, eu já fiz isso, tá? Então assim, se eu estou no culto de participação, me chamaram para pregar em determinada igreja, e o louvor demorou 1h30, 1h30. E eu falei, e agora, o que eu faço? Né? E eu falei assim, vou pregar em 15 minutos, né? Porque eu vou pregar 15 minutos, que é 1h45, e ainda é muito, vai acabar muito tarde. Aí eu falei assim, não, eu vou pregar. E aí eu preguei 1h30 também, 1h30. Então assim, é muito importante que a gente entenda que a pregação tem o seu fator de relevância no culto. Por quê? Porque Deus nos deu essa tarefa de anunciar o plano de salvação dele por meio da pregação. É o que a gente fala de querigma. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que aprove a Deus trazer o conhecimento e a salvação por meio da pregação. Então, como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue, se não há quem fale? Então, a pregação é um fator importante na vida da igreja. Então, ela tem sim, né, na história da humanidade, né, principalmente do plano de Deus, de ser o anúncio do Evangelho por meio da pregação. A gente também vai lembrar, né, um pouco que Jesus começou o seu ministério, né, pregando. O texto, né, de Marcos, capítulo 1, versículo 14, fala exatamente isso. Deixa eu abrir aqui e ler o texto para você. Você está no curso de pregação, então tem que ler a palavra. Você vai aprender a pregar a palavra. 1,14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ou seja, Jesus começa o seu ministério não com milagres. Ele não começa com milagres. Jesus começa o seu ministério com pregação. Por quê? Porque ele quer ensinar que a pregação deve ter um fator muito importante no culto. Então não esqueça disso, né? Então, uma das importâncias é exatamente isso. Uma outra importância também é que logo a igreja primitiva, o apóstolo Paulo, né, teve as pregações como um fator importante no ministério de cada um deles. A gente tem principalmente esse texto de Atos, capítulo 6, versículo 4. Hoje eu estou utilizando uma outra versão do que eu costumo utilizar nos cultos. Eu estou utilizando a Almeida século 21, tá? Se você tem aí que você comprou, que eu uso no púlpito, fique tranquilo com ela. Eu só peguei essa aqui porque eu estou com ela perto. A que eu uso no púlpito está lá no púlpito. E eu utilizo ela também em casa. Em casa eu tenho várias versões, várias bíblias dessa versão, mas agora nesse nosso estudo eu estou utilizando a que estava aqui no gabinete. Então assim, enquanto possuías, ou 6,4, está lendo 5,4. 6,4. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Você lembra, só para lembrar assim, o contexto que esse texto foi dito, foi quando houve os problemas na igreja primitiva, as pessoas assim estavam necessitadas, a igreja precisava avançar e precisava cuidar das pessoas. Os discípulos não tinham como cuidar das pessoas e pregar a palavra. Então o que ele faz? O que ele faz é o seguinte: olha, nós não podemos fazer isso e deixar a pregação da palavra. Eu preciso dar foco à pregação da palavra. E os discípulos então fizeram isso, escolheram então os diáconos, pessoas que pudessem ajudar, enquanto eles estariam na pregação da palavra, demonstrando o quanto que a pregação da palavra é importante e nós não podemos negligenciar. Por isso que em qualquer evento que a igreja possa fazer, precisa ter ali o momento da proclamação da palavra. O apóstolo Paulo também, ensinando a Timóteo e ensinando a Tito, fala também da importância da pregação da palavra. E ele fala: pregue em todo tempo, pregue em todo momento. Por quê? A pregação é um fator importantíssimo na vida da igreja e na edificação das pessoas. As pessoas são edificadas hoje
por meio da pregação. Então a igreja não pode, em hipótese alguma, negligenciar a pregação ou tirar o tempo da pregação. Isso também não pode. Um outro fator também que demonstra a importância é que os grandes avivamentos da história da igreja foram através de pregadores fervorosos. Você pode, Jonathan Edwards, um excelente pregador. Você tem Charles Spurgeon, considerado aí o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon tem bastante livro escrito, que você pode ler as pregações dele. Então os grandes avivamentos foram marcados por esse tipo de pregação, que até hoje, irmãos, essas pregações, quando você vai estudar a história dos grandes avivamentos, você tem ali as pregações à disposição na internet, Só colocar a pregação de Charles Finney, pregação de Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards. Então você tem um monte de pregadores aí que você pode ler as pregações. Recente, quando eu estava falando, eu li um livro de Spurgeon sobre oração. As várias pregações de Charles Spurgeon sobre oração. Dentre elas, eu compartilhei algumas coisas no WhatsApp. Aquela frase que eu mencionei na série de mensagens sobre oração foi tirada do livro de Charles Spurgeon. Então, deixe que Deus seja o Deus de Daniel no seu quarto, e ele será o Deus de Daniel também na cova dos leões. Então, esse é um texto de uma citação de uma pregação sobre oração de Charles Spurgeon. Então, assim, eles deram muito foco. Os grandes avivamentos aconteceram por meio da pregação da palavra. Ok? Então, isso a gente pode entender por que é importante a pregação. Um outro fator também importante, aí eu falo como o meu ministério, que o ministério pastoral tem muitas atividades a serem desenvolvidas. E aí, para mim, nenhuma delas é tão importante quanto a pregação. Eu falei na IBD, na IBD domingo passado, o último domingo, que foi 1 de agosto, que eu não sei quando que você vai ver. Se você está vendo até a semana do dia 7 de agosto, foi domingo passado. Se você ver esse vídeo depois, 7 de agosto, então foi na EBD 1 de agosto. O que eu fiz? Eu peguei e falei mesmo para pessoas que estavam no estudo. Eu falei, olha, para mim, um fator tão importante para mim é a sã doutrina. É a pregação da palavra. Expor a sã doutrina, ensinar a sã doutrina, conhecer a sã doutrina é algo que faz parte da minha vida. E eu dedico muito tempo para isso. Eu dedico tempo para estudar, para ler, porque para que chegue no domingo, tanto de manhã, quanto à noite, ou na IBD, ou nos pequenos grupos, eu possa exercer ali, com toda a autoridade, pelo conhecimento da palavra que foi adquirido, e anunciar e ensinar aos irmãos. E aí, quando você tem a oportunidade de pregar, claro que isso não é todo domingo, talvez você possa dizer, pastor, eu não vou conseguir fazer essa pregação. Vai, porque assim, eu vou fazer, quando eu estiver fora, aí eu vou escalar alguém, e aí você vai ter tempo para trabalhar o seu sermão. Claro que se você mandar para mim, eu vou te ajudar, posso orientar, posso falar, ensinar, dar dicas, assim como o pastor Lécio fez comigo. E faz comigo ainda, eu já falei aos irmãos sobre isso. Então, assim, no meu primeiro ministério, eu tive ele como professor de pregação. Eu ouvi o pastor Lécio durante 4 anos seguidos, todos os cultos, assistindo, ouvindo. E aí eu não só ouvi para ser edificado, mas também com o olhar de um futuro pastor. O que ele faz que é bom, que eu posso também aprender? Entendeu? Assim, tirar assim, lições preciosas daquele ambiente que eu estava, tendo um excelente pregador à disposição, e também dicas que ele dava. Então, às vezes, sermões, eu encaminho alguns sermões para ele, pastor, o que pode mudar, está coerente, o que o senhor acha? Isso não é nenhum demérito, isso faz com que você tenha ajuda de pessoas que possam ajudá-lo no desenvolvimento do seu sermão. Então, assim, se você precisar de ajuda,
você vai contar com a minha ajuda, eu vou te ajudar sim a fazer. Então, esses são os itens que falam sobre a importância do sermão, ok? E eu quero encerrar esse vídeo de hoje, que já deu 15 minutos, né? Eu não quero fazer mais que isso, com essa frase de Jerry King, que diz o seguinte: um sermão não é um discurso qualquer. Nas mãos de Deus e com a atuação do Espírito Santo, os sermões devem produzir vida e transformação. É impactante isso. A gente deve dizer exatamente e entender que o sermão não é um discurso qualquer. Não posso chegar lá e falar o seguinte: bom, irmãos, agora vamos orar, não tive tempo de preparar, né? Então assim, mas a palavra de Deus vai ser pregada e Deus vai falar por meio de nós. Não, eu não entendo assim e não pode ser assim. O sermão a gente deve entender que é algo muito precioso e que Deus sim, naquele momento, quando você estiver pregando, você vai ser um instrumento na mão de Deus para levar a palavra às pessoas. Então por isso que você entenda que não é um discurso qualquer, não é balela, não é um falatório, mas é nas mãos de Deus, um instrumento que vai produzir vida para aqueles que estão sem vida, sem esperança, alívio para os que estão cansados, consolo para os que estão tristes, ânimo para os desanimados e principalmente transformação de vida para aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor. Então o sermão é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Espero que essa primeira dica, falando sobre a importância da pregação, possa animar aí o seu coração e continuar esse curso. Se você gostou, mande para o WhatsApp falando: pastor, gostei, quero continuar a aprender mais. Ok? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe ricamente sua vida e a gente se prepara então para o próximo, deixa eu pegar aqui, nosso próximo encontro, né, onde eu vou falar um pouco mais sobre a arte do preparo e a pregação da palavra. Antes de encerrar, deixe eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que se interessou, a Deus, de aperfeiçoar, em ser um instrumento em Tuas mãos, para ser um momento de transformação, de levar vida por meio da Sua palavra. Então que esses pequenos cursos, pequenas ideias possam ajudá-lo a desenvolver cada vez mais esse desejo de ser um pregador da palavra. Abençoe, ó Deus, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo videozinho de homilética, a arte do preparo e da pregação da palavra. Um abraço e fique com Deus.